Bom dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que nesta manhã de sábado, em Belo Horizonte, iniciaremos o nosso estudo do Apocalipse, intitulado Prêmio pela Vitória. Agradecendo também pela a presença dos nossos amigos que se encontram no Facebook, na Rede Amigo Espírita. Nosso muito obrigada pela presença. E para iniciar o nosso estudo, eu vou convidar o Júlio César que faça a prece. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos pela oportunidade nesta manhã de nos reunirmos em Teu nome para aquele aprendizado necessário e importante para os nossos espíritos em trânsito pela Terra, amealhando recursos para a grande viagem do espírito imortal no rumo da perfeição que nos aguarda no futuro. Pedimos a Tua indispensável inspiração e orientação para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no que concerne tanto a transmissão quanto a recepção. Movimentos automáticos, naturais dos nossos espíritos. Pedimos que as bênçãos de paz presentes nesse ambiente sejam encaminhadas aos lares e aos companheiros que nos assistem à distância, que nos honram com a sua atenção e assistência. Pedimos o amparo misericordioso para a humanidade, para a coletividade humana que atravessa um momento crítico na sua trajetória espiritual. Pedimos encarecidamente que haja abertura nos corações para a recepção da semente do Evangelho e assim todos trabalharmos e operarmos para a concretização de um mundo solidário, de um mundo fraterno, de uma sociedade mais justa. Que assim seja. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. É com muita alegria que nós estamos retornando para realizar o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita, nessa manhã do dia 26 de agosto do ano de 2017. Bom dia, Júlio, bom dia, Denise. Bom dia. Bom dia a todos vocês, a equipe, aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita que nesse momento estão conectados com essa rede do bem, aos nossos amigos da FEAC que estão em casa, que o nosso encontro possa ser pródigo. Eu peço ainda desculpas pelas nossas limitações físicas. A gente fez uma cirurgia na região abdominal e os movimentos estão tanto quanto travados aqui. Qualquer coisa, se precisar de um help assim, né? Um médico plantonista a gente chama, mas não acho que não vai. Vamos pedir aos médicos espirituais que seguram a onda pra gente. Bom, gente, nós estamos trabalhando com muita alegria no capítulo 3 do livro Apocalipse de João, na 7ª carta à igreja de Laodiceia. E hoje nós vamos tentar trabalhar os movimentos finais da carta. Então vamos fazer a leitura. Versículo 14. Não se preocupe a técnica, porque só está disponível o versículo 20º e o 21. Mas eu vou ler o 14 em diante. Quando chegar no 20º, a gente expõe na tela para vocês acompanharem das suas casas.
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O verso 20 agora, para vocês acompanharem em casa. Eis que estou à porta e bato. E alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Voltando ao 20. Eis que estou à porta e bato. E alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei comigo. Bom, gente, a última semana o nosso encontro foi muito produtivo, aprendemos bastante, envolvemos-nos no versículo 19 sobre a repreensão, sobre o castigo, a questão do amor do Senhor para conosco e a importância do arrependimento. Um vínculo com a última semana, ou uma conexão. O arrepender é uma das expressões de um alcance considerável no Apocalipse. Porque o Apocalipse é a obra, é o instante, é o estado de alma no qual vamos nos projetar no tempo e no espaço para assimilar um conteúdo testemunhal. Então nós estamos aqui testemunhando, nós estamos aqui escrevendo no livro da vida que nós precisamos de mudar. Precisamos do Evangelho. Nós fizemos um esquema na última semana, que até colocamos no quadro, e a gente vai trabalhar ele daqui para frente. A definir que nós temos etapas na nossa vida que elas apresentam para nós possibilidades para rever e para aprender, assimilar novas propostas. O que eu quero dizer com isso? O tempo todo a gente está assim, uma porta abre para que a gente veja o que está na frente e ao mesmo tempo a gente tem uma outra porta que abre para que a gente veja o que ficou. Eis a dinâmica da vida. A cadeira está até ajudando aqui para que o testemunho aqui da parte abdominal não aperte muito. Entenderam o que eu quero dizer? Se abriu, hoje tem reunião do Apocalipse. Eu venho para a reunião do Apocalipse. Na hora que abre a porta para a reunião do Apocalipse, ao mesmo tempo abre uma porta para que eu veja o que eu preciso de analisar no que remonta ao meu passado. Então a palavra arrependimento, que define aquela ideia de arrepender, de arremeter, de levantar voo para uma nova viagem, diferente da culpa ou do remorso, porque a culpa instaura o remorso é circuito fechado. Remorso, ele não é produtivo.
Ele é apenas um momento psicológico, sentimental, que pode demorar alguns instantes ou pode demorar milênios, que ele é um convite para a gente pôr a mão na consciência. É mais ou menos uma ideia simplista do remorso. Mas ficar remoendo não faz ninguém crescer. Então temos que arrepender, aplicar a boa vontade para mudar, para sair do circuito fechado. Então a prova de fogo, as reflexões das últimas semanas têm a ver com esse contexto. Porque quando a gente chega no versículo 20, no qual Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa dinâmica aqui apresentada pelo Cristo para a comunidade de Laodiceia, que somos nós hoje, está dizendo o seguinte: vocês se recordam do capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entrarem por mim, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Eu sou o bom pastor. Esse é o contexto do capítulo 10 de João. Versículo 9 e 11 aí que é apresentado lembrado pelo Júlio. Eu citei as partes principais. Porque antes dele falar que ele é a porta, ele primeiro disse que ele é o bom pastor. Ele é a porta. Por que nós estamos citando esse capítulo 10? Porque aqui para nós podemos trabalhar com dois contextos de porta. A porta que nós entramos e a porta que nós abrimos. Lá no capítulo 10 de João, que é um texto que está antes do Apocalipse, certinho, Renata? Então, didaticamente, ele está uma lição atrás. Para você chegar aqui nesse momento do Apocalipse que Jesus está falando que ele que está à porta, ele está ali, ó, na porta. Primeiro você tem que saber que porta que é essa. Primeiro você tem que saber quem é Jesus. Então primeiro ele falou para nós: eu sou a porta. Se ele é a porta, ele também faz um convite: vinde a mim. Fazendo amarrações com textos. Então no capítulo 11 de Mateus ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós estamos cansados, precisando, ele chama. Então você tem que se movimentar. Movimentar para ir a ele. Pegaram lá? E quando você caminha, se esforça para ir a ele, ele vai te premiar. Ele, no sentido personalista, individualidade, não. Ele não vai falar assim: parabéns, presentinho para você. Não é isso. Quando você procura, movimenta, você vai ter respostas. Você quer melhorar de vida? Você tem que se esforçar. Se esforçando, a vida vai melhorar. É só uma questão de investimento de tempo, paciência, etc. Então, há 2000 anos atrás, agora entra até a questão do gráfico. Nós apresentamos o gráfico. 1000 anos, 1000 anos com a queda de Adão, 4000 anos até Jesus, não é isso? Lembra que a gente apresentou semana passada? No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar quando foi a época que Adão veio ao mundo. Aí a espiritualidade responde para Kardec: mais ou menos 4000 anos antes de Jesus. Lembra que nós falamos da raça adâmica, dos povos que vieram de outros mundos para ajudar no procedimento de crescimento do planeta? Aí isso aconteceu em etapas bem diversas. Mas a raça adâmica chegou aqui há 4000 anos. Há 4000 anos chegou aqui uma proposta de educação espiritual. De educação espiritual, a partir da queda de espíritos que se complicaram em outro momento. Então eles
escutaram Jesus dizendo assim: vinde a mim. Aí vieram de outros orbes, que eles estavam cansados, sobrecarregados e sofridos. Aí Jesus acolheu essa turma aqui, certo? Historicamente. Aí demorou 4.000 anos para ele, Jesus, encarnar, porque ele tinha recebido os espíritos no plano espiritual. Aí ele enviou precursores para falar da proposta dele. Então vamos lá no Egito, vamos na Grécia, vamos falar dos filósofos, das religiões. Foram precursores. Até que ele veio em pessoa, porque a autoridade do educador está na capacidade dele de viver o que ele ensina. Então não bastava Jesus. Quer dizer, se ele quisesse, bastava ele enviar profetas que falassem em nome dele. Mas a pujança, a beleza, a transcendência do projeto é ele. Depois que ele envia precursores, ele mesmo vem. Porque ele também tem que colocar em prática o que vai dar autoridade ao processo. Então, historicamente, há 4.000 anos atrás, ou melhor, há 6.000 anos atrás, vocês estão acompanhando? Adão, 4.000 anos, veio Jesus, ano zero. De Jesus até nós, 2.000 anos, não é isso? Então tem 6.000 anos, 6.000 anos, que nós estamos filosoficamente tentando entender a proposta dele. E até hoje ele está falando para nós: eu sou a porta. No Apocalipse, nesse texto que nós estamos abordando agora, que é o 20º, ele está falando numa dinâmica diferente. Eu estou à porta. Se ele está à porta, peraí, mas que coisa confusa, Casalberto. Antes ele era a porta, agora ele que está à porta? Sim, porque antes ele estava dizendo para a gente entrar. Entrar por ele, pelos ensinos dele. Agora ele está dizendo que ele saiu e que nós é que precisamos de sair, porque se ele que está à porta, sou eu que tenho que ir lá fora para abrir a porta para ele. Ficou claro? Então, é importante a gente refletir a partir desta análise para que a gente possa diferenciar o papel da porta como entrada, como saída, aonde a porta está posicionada na casa. Me faz recordar aqui um educador do passado, um grande amigo, e ele diz assim para nós agora: presta atenção numa casa, você tem porta aqui, você tem porta ali, e você tem a porta de entrada e de saída da casa. Cada uma dessas portas tem uma especificidade, ela tem uma importância diferenciada, embora sejam portas. A porta de dentro da sua casa são portas que você não preocupa tanto delas ser portas mais rígidas. Agora, a porta do templo tem que ser uma porta mais robusta para impedir uma invasão, certo? E aí eu gostaria de começar a reflexão nesse ponto sobre a importância de cada porta, a posição que cada porta se encontra no contexto da evolução. Júlio. É importante essa questão da porta, porque é a abertura. Todos somos portas. Emmanuel tem um texto em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 178, em que ele nos fala das portas, das personalidades e das portas que as personalidades abrem. O velhaco abre a porta para a província do tempo perdido e vai por aí afora. Então, esse estou à porta e bato, Jesus hoje se encontra à porta de entrada para que possa adentrar o nosso território e ser acolhido. Mas não é mais o Jesus exterior, o Jesus individualidade. Agora Jesus se apresenta pelos irmãos do caminho, pelos companheiros de jornada, pelos pequeninos irmãos do nosso mundo.
e se apresentam aguardando dessa nossa porta um acolhimento. Existem dois movimentos que Jesus propõe para nós, porque Jesus é o coordenador da nossa evolução. Jesus é o Espírito, modelo e guia, o Espírito perfeito que tutela o encaminhamento da nossa evolução. E ele disponibiliza as oportunidades pelas circunstâncias e pelos acontecimentos, em nome de Deus. E essas circunstâncias, elas podem bater pelos impactos da vida. Os impactos da vida, as dores, as dificuldades batem à porta do nosso coração quando ela está lacrada pelos ferrolhos do egoísmo e do orgulho. Então são necessários impactos mais firmes de fora, pelos acontecimentos. Ou nós podemos ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do coração pelo amor, saindo da nossa intimidade, vencendo o egoísmo animal que ainda predomina na nossa personalidade e permitindo que os irmãos do caminho encontrem o alimento, encontrem o acolhimento necessário nessa nossa porta. Então isso é muito importante. Agora, é preciso saber ouvir, é preciso identificar, ter a sensibilidade de ouvir os irmãos que nos batem à porta, para que não sejam necessários impactos, para quebrar a cristalização desses ferrolhos, dos cadeados, das trancas que fecham a porta. Então isso é muito importante para nós, porque Jesus vai, nós ainda vamos falar disso um pouco mais à frente. Jesus vai entrar na casa e cear, nós cearemos com ele e ele ceará conosco. Então é comunhão de ideias, comunhão de propósitos, comunhão de pensamentos, comunhão de sentimentos. Não mais com o Jesus exterior, porque o Jesus exterior esteve entre nós há 2000 anos e nós o devolvemos para o mundo espiritual. Não quisemos a sua companhia. Então agora nós vamos acolhê-lo pelos irmãos que se aproximam de nós, né? Por isso que a casa espírita tem que estar aberta principalmente aos filhos do Calvário, aos pequeninos irmãos. Por isso que as casas espíritas têm diversos programas de assistência para esses pequeninos irmãos, porque a sociedade ainda egoística não apresenta solução para esses irmãos no plano macro da sociedade. Sim, Cláudia. Ô Luiz, passa para ela lá o microfone, fazendo favor. Enquanto passamos o microfone, nós vamos lembrar o seguinte. E quando nós entramos para a casa espírita para fazer o trabalho, nós temos que entrar com a porta aberta. Porque nós temos irmãos espíritas que entram para dentro da casa espírita para exigir, para impor condições, para definir, para delimitar o espaço de trabalho. Aqui é meu espaço e ninguém invade. Isso é um assunto que precisamos de levar com muito carinho, com muito afeto. Porque senão eu posso estar entrando, mas a doutrina não está entrando dentro de mim. Fala, Cláudia. Essa questão da porta é muito interessante, porque, sem dúvida, Jesus, os ensinamentos batem na porta da gente por muitos anos, e a gente não escuta, por uma série de circunstâncias. E, no nível de evolução da gente, a gente abrir essa porta pelo amor é um pouco mais complexo. Acho que a gente ainda não percebe. E aí é muito interessante que parece que abrir essa porta é um processo. Não é uma atitude de eu vou abrir essa porta e vou assimilar, né? Aí que vem a importante irmã Dor, mas ela não vem uma vez, ela bate a porta várias vezes, com intensidades diversas. E aí a gente começa a assimilar os ensinamentos do Cristo, né?
Vem a dor, bate a porta, você vai para o deserto, você precisa de um tempo para processar tudo isso, sozinho, e começa a fazer sentido uma série de ensinamentos. Não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Teve aqui num estudo anterior, acho que foi no Chico, na palestra que foi feita, dizendo que, então, eu não posso ter vida social, né? Não pode ter vida social, é que você chega a um ponto que você precisa do deserto para refletir, depois você tem que reavaliar uma série de contextos e você volta para a vida social, mas você volta com um posicionamento diferente, um posicionamento de escolhas, talvez, mais significativas para você, né? Não atendendo o outro que você precisa estar ali ou aqui, mas atendendo a sua necessidade de evolução e de crescimento, né? Então, essa descoberta, esse bater a porta e entrar, é muito bacana e interessante para quem dá atenção. Muito bem, Cláudia. Com certeza, a gente o tempo todo nós estamos sendo desafiados, né, para prestar atenção na mensagem, né? O ouvir a voz, que é a sequência, né, ele é uma capacidade que o Espírito vai desenvolvendo ao longo do tempo de aprimorar, de qualificar a maneira de decodificar os ensinamentos. Então, ontem alguém dizia assim: olha, fulano está doente. É uma porta que está abrindo, né? Para você entrar nesse convite, né? Nessa proposta. Tem alguém doente. Como que você vai entrar nessa porta a partir desse convite? Você pode entrar de N maneiras. Nossa, fulano está doente. Você fica doente junto. Fulano está com problema, né? O que nós podemos fazer? É diferente, né? Porque até então alguém dizia: Beltrano está doente. Durante quanto tempo que eu não fui indiferente? Ou vou mais adiante. A Cláudia me fala que Beltrano está doente, eu me interesso. Mas o Luiz me fala que o João está doente, eu não me interesso. Eu me interesso aqui porque eu tenho vínculo, porque eu tenho algum interesse circunstancial. Por que eu não me interesso porque o João também está doente? Então são experiências que são oportunidades, são portas, são convites que o Cristo nos endereça para que a gente possa ir tendo a oportunidade de analisar cada convite, né? E como ele que agora que está à porta, observemos bem que é interessante. Esse Jesus está à porta, o Cristo está à porta. Nós temos que, sob o ponto de vista do trabalho, nós temos que trazer aqui a doutrina espírita, num dos pontos mais importantes da doutrina, que está simbolizado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então o Cristo lá fora, nós vamos sair. Antes ele nos chamou. Ele veio aqui e falou assim: vem cá. Aí nós fomos, ele nos acolheu. Agora nós já estamos bem. Está todo mundo sentadinho, bonitinho. Já temos aqui a nossa zona de conforto na casa espírita. Até quando que você vai ficar? Se você só ficar sentado aqui, daqui a pouco você enjoa, tá? Daqui a pouco não serve mais. É o que acontece muito aqui. Tem pessoas, eu vou falar isso para vocês, porque a gente precisa de entender, e eu tenho muitas vezes que me expor como exemplo. Exemplo assim, não exemplo produtivo, mas exemplo na minha fala. Tem pessoas que chegam aqui, Luiz, e acham que nós somos referências. Sentam aqui para admirar. Pô, fulano sabe, estuda, aí fica aqui. Aí daqui a pouco é o seguinte, daqui a pouco que ele recebe tudo que tiver que receber, aí você já não é mais o que ele esperava. Aí vai procurar outro, vai procurar outro, vai procurar outro. Enquanto ele continuar procurando em pessoas, ele vai ter prazo de validade. Se ele entender que pessoas não são referências, referência para nós, o modelo é Jesus. Nós vamos ir entendendo que cada um que está aqui cumpre um papel
E todos nós estamos incentivando uns aos outros a fazer o mesmo. Não é? Você pode até não ser um expositor espírita amanhã, mas você pode ser um evangelizador espírita, você pode ser um passista espírita, você pode ser alguém que vai socorrer, você pode ser um membro de uma equipe de visita. Você vai trabalhar de acordo com a sua aptidão. O importante é você sair e verificar o seguinte, que enquanto você estiver só procurando, você ainda estará numa condição do alimentar dependência. O remédio, se você não... Você toma um remédio durante um período, não é, Luiz? Você não pode criar dependência com o remédio. Chega um tempo que esse remédio vai ser ou substituído, ou ele já cumpriu a função dele, você não precisa mais do medicamento. Então essa porta, Jesus, é a porta que num primeiro momento é a porta que vai nos ajudar com todos os recursos que nós precisamos. Vou repetir. Com todos os recursos que nós carecemos. E não os que nós pedimos. Porque a gente não sabe o que a gente precisa. A gente não sabe. Eu cheguei aqui... eu atendi um caso aqui há um tempo atrás, Luiz. Uma pessoa que tinha uma enxaqueca que tinha mais de 20 anos. Mais de 20 anos que ela tinha uma enxaqueca. Ela tinha visitado todos os consultórios possíveis, medicamentos, etc. Aí um dia ela chegou para nós e falou assim, pô, mas será que Jesus não vai cuidar de mim? Será que eu não vou deixar de ter dor de cabeça? Eu falei assim, minha filha, quem sabe essa dor de cabeça sua é que te mantém aqui, na procura do Cristo. Se ele tirar essa dor de cabeça, você pode desistir de procurá-lo. Entenda o que eu estou falando. Jesus não está falando tenha dor de cabeça. Não é isso. É a circunstância da vida que... Então, ela está cheia de problemas, desvios, desequilíbrios, desajustes vibratórios, energéticos, e que ela precisa de aprender a cuidar disso para que amanhã ela não tenha dor de cabeça. Então o Cristo está dizendo assim, toma isso, toma aquilo, vem cá e eu te ajudo. O tempo todo ele vai ajudar. Mas se ele entrar com um passe de mágica para resolver a sua dor de cabeça, está arriscado você ficar alienada. Você ficar perdida na vida. Aí, um certo dia ela estava aqui, aí foi dito para ela assim, foi um amigo, foi até uma orientação espiritual, para que ela procurasse um especialista numa área tal. E ela foi. Foi. E chegou lá do nada, o profissional, o sacerdote, teve uma intuição lá, vamos fazer um exame disso, daquilo. Descobriu um problema complexo, seja bem-vinda. Descobriu um problema difícil e que hoje ela está, fica à vontade, ela hoje está totalmente envolvida num contexto terapêutico e completamente ajustada ao trabalho da casa. A dor de cabeça dela já está sendo resolvida. 20 anos. Então, quer dizer, tudo acontecendo no momento oportuno. Agora, para terminar, recebeu o benefício. Valorizou o benefício. Agora nós vamos refletir se nós vamos manter o benefício. Porque se nós não fizermos jus do recurso que nós recebemos, amanhã eu posso justificar a dor de cabeça voltar. Não é por castigo, por punição, não é nada disso. Porque o trabalho é que vai te manter, o trabalho é que vai te dar condições de você se auto-imunizar, de você se fortalecer para não ter mais o motivo de ter a dor de cabeça. Luiz, vamos lá para a gente passar para frente. Você queria falar? Antes de entrar na porta, quando a Cláudia está falando da vida social, né? Eu lembrei de grandes nomes em todas as áreas científicas, físicas, todos os nomes que se envolveram de uma forma de corpo e alma naquilo que gostava, não tinham muita vida social. Isso acontece com a gente. E eu acho assim, à medida que nós vamos nos dedicando ao estudo da doutrina espírita, participando das coisas, por exemplo, eu aqui, nesse momento, eu estou tendo vida social. Sim, estou tendo vida social, estou envolvido cheio de pessoas aqui à minha volta, né? Quando eu estou num trabalho, eu estou tendo vida social. Então, não é desprender, né? Agora eu vou ter minha vida, ou seja, vou me encontrar com uma família, aí que eu tenho vida social. Não. Somos animais sociáveis, né? Não temos como, a gente interage com o irmão e é assim que nós vamos crescer, né?
Um pouquinho só sobre a porta. A porta, toda construção, ela tem que ter uma porta. Por quê? Se eu não tiver essa porta, é como eu lembrei da monoideia. Quando você entra numa ideia fixa, né? Que nas obras do André Luiz ele fala de ovoide, são aqueles que fecharam totalmente a porta. Não existe comunicação, não existe fluxo, né? A porta ela permite esse fluxo, né? De entrada e saída, né? Jesus já nos trouxe, falando da porta larga e a porta estreita, né? Onde a porta larga ela é muito fácil para que eu passe, né? Mas ela vai me dar cobranças no posterior. Eu vou perder tempo de reencarnação por essa porta, enquanto que a porta estreita ela é mais difícil, porém, ao passar por ela, eu terei muito mais satisfação, muito mais alegria ao passar por ela. Só uma outra coisa, falando que você falou de medicamento, né? Quando você falou daquele que vai seguindo palestrante, eu lembrei de remédios que geram dependência, né? Mas que não curam o problema. Não chegam no cerne da... Então, a pessoa, é importante ouvir a palestra? Mas o esforço próprio é imprescindível, né? Sem dúvida. E isso nos faz... A Cláudia citou aqui o estudo do Chico, né? Que foi dessa semana, foi um momento muito especial. Nós trabalhamos o tema Chico Xavier poderia ter desistido da sua missão? Tá disponível o vídeo e deu muitos acessos. Eu recebi manifestações, pessoas inclusive com outras perguntas, com sugestões para outros temas. É legal isso, a interação, o envolvimento do grupo, né, que está estudando aqui, e são milhares de pessoas que estão acompanhando isso semanalmente. E nesse estudo, a gente contou passagens da vida do Chico, e tem um dos aspectos que eu sempre sou sensibilizado, tocado a falar, que o Chico, didaticamente, tá, gente? Eu vou falar didaticamente. O Chico teve um momento na vida dele que foi um momento de muito preparo. Foi um momento de muito estudo, associado à prática. Não é? Lembrando disso, né? Quando o Chico e Maria Xavier, a irmã dele, começaram a ter contato com a mediunidade lá em 1927, logo em seguida os espíritos já definiram para eles uma proposta de trabalho. Não é? Vamos sair, vamos distribuir pão, aquelas histórias todas que nós conhecemos. Mas nós vamos também verificar o seguinte, que quando o Chico Xavier mudou em 1959, janeiro de 1959, para Uberaba, o Chico inaugurou também uma fase de muito trabalho. Foi muito trabalho. Muito trabalho. Então, isso nos mostra a importância de você procurar, estudar, ler, né? Debater, estudar em grupo, e trabalhar na vivência. Porque é a vivência que realmente vai favorecer para que haja a cura. Porque nós estamos trabalhando em busca da cura. É saúde integral, é plenitude, é iluminação. São aspectos importantes para a gente. Então, nós precisamos de entender um pouco da importância do trabalho como um alimento. E agora o Júlio vai falar do alimento para a gente caminhar para o próximo versículo. O Chico abriu portas para que muitos corações entrassem e achassem o alimento adequado. Porque Jesus está dizendo aí no versículo 20º, versículo 20, que ele vai... Aqui, está à porta e bate, e se alguém ouvir, nós temos que abafar os ruídos do mundo, abafar os ruídos internos das propostas que cultivamos no plano íntimo, que nos chegam pelos vários movimentos sociais, pela mídia, pelos que nos cercam, e esses ruídos podem abafar a audição do que é essencial. Se o essencial
é invisível aos olhos, como já foi dito por um escritor, os sons essenciais também são muito sutis e os ruídos do mundo os abafam. Então nós vamos abrir a nossa porta e para um território. Então aí nós temos também a questão, a porta que se abre e fecha para obsessões, para vampirizações. Por que somos vampirizados, obsidiados? Porque os espíritos acham alimento na nossa intimidade. Esse alimento é o fluxo de pensamentos e emoções que continuamente vertemos, inestancavelmente, como André Luiz nos ensina. E o próprio André Luiz nos fala que nós somos, de um modo geral, nós podemos nos tornar pasto para entidades ociosas. Repasto, é verdade. Porque eles vão se alimentar. Eles se alimentam. Então Jesus abre a porta para um território, conforme está lá em João no capítulo 9. Eu sou a porta, 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Achará alimento adequado. O pasto. Aí nós podemos até nos lembrar, mas aí nós vamos abrir um território, não é nem conveniente, da erva verde. A erva do campo. A erva do campo, não é? Sim. Formou Deus a erva verde, que é o alimento. Ele está citando o livro Gênesis de Moisés. A erva verde. A erva verde é um alimento. E nós fornecemos uma erva, um alimento. Pensamentos e emoções são alimentos que nós oferecemos ao mundo. Então nós temos esses pensamentos e essas emoções devem estar direcionados pelas propostas que nós estamos estudando no Evangelho e no Espiritismo, em que o Espiritismo nos abre o painel da influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. Uma influência tal que é muito maior do que nós podemos imaginar. De ordinário, eles nos dirigem. Então nós vamos oferecer um alimento para que sejamos e nos vinculemos aos espíritos luminosos, aos espíritos superiores. E só o amor e a bondade podem oferecer esse painel. Nós estamos precisando de nos interagir mais com os nossos amigos internautas, né, Denise? E eu agradeço a participação de todos. E é interessante, porque teve uma pergunta aqui nos bastidores, Luiz, que a companheira disse assim, mas estar no trabalho não é ter vida social? Aí você, sem saber, respondeu a nossa companheira Cátia, não é isso? Cátia. A Marta de Castro, estamos tendo aqui vários envolvimentos, mas tem uma pergunta interessante aqui que tem a ver com o alimento, com a cura, que uma companheira aqui perguntando assim, mas se eu não entrar na casa espírita, eu não vou obter a cura? Então eu gostaria de dizer para ela que quando a gente fala casa espírita é simbólico, né? Porque nós somos espíritas, nós vamos nos referir ao nosso... A casa espírita para nós, companheiro, é o nosso movimento de trabalho. Mas a igreja evangélica, ou a igreja católica, o templo budista, a referência que você tem de trabalho nesse setor religioso é a casa espírita. O importante é a gente entender que aqui, quando nós estamos discutindo alguns aspectos que nos remontam ao trabalho, mas aqui é laboratório. Porque a grande oficina a grande oficina é a vida, é a família, né? É o ambiente de trabalho. Fala, Luiz. Em relação a essa pergunta, devemos lembrar que os primeiros cristãos não havia igreja, não havia centro espírita, não havia igreja evangélica. A pessoa primeiro ela se convertia, ela escutava a proposta de Cristo. Opa, isso é para mim. Eu sou cristão. A partir daí eu vou reunir com pessoas e vou discutir ideias, vou aprofundar no estudo dele. Então, isso é cristão. Isso que é ser cristão, né? Você pode ir para qualquer casa ou pode não ir para casa. Mas é importante que você
conheça a obra que Jesus nos trouxe e procure, através dela, as suas transformações que você necessita, porque Ele é o remédio, né? Porque Ele fala assim com a gente, vá e não peques mais. Então, vai e não peques mais é que eu me transformo, que eu me modifique, senão eu vou repetir todo o processo, né? Então, assim, mesmo aqueles que não têm nenhuma igreja para frequentar, né? A leitura, o conhecimento da obra e a prática é essencial. E vamos lembrar que essa discussão ela iniciou no século II, século III, quando a patrística, né, o movimento do cristianismo estava trazendo os aspectos filosóficos, porque quando Jesus foi crucificado, deixou os discípulos, a propagação do cristianismo se dava muito em cima da fé, da crença, mas sem discutir a crença. Então, a partir de Justino e outros espíritos que reencarnaram, começou essa discussão. Até que no século III, nós tivemos a reencarnação de Agostinho, Aurelius Agostinho. E Agostinho, naquele tempo, grande filósofo cristão, ele começou a discutir a questão da iluminação do espírito através da prática do bem. Ele discutia isso e até hoje é tema que nós temos ainda muita dificuldade de colocar em prática. Que ele começou a elaborar a questão do bem e do mal, do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Essa eterna briga entre a treva e a luz e a treva, o bem e o mal. Então Agostinho trouxe para nós uma proposta importantíssima, não é? Que o que é o bem? O que é o mal? A gente encontra no Livro dos Espíritos. Mas quem começou essa discussão foi Agostinho. O que é o bem? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então só existe o mal porque o bem não está sendo colocado em prática. Então se colocamos o bem em prática, nós estamos em comunhão com Deus. Olha que extraordinário. Extraordinário isso. Quem trouxe a discussão em torno do geocentrismo? O que é a Terra como centro do universo? A Terra como centro do universo. Quem que foi? Ptolomeu, lá no Egito. Passado muito tempo, Copérnico trouxe o heliocentrismo, ou seja, não é, o Sol como centro. Não é que Galileu comprovou, mas depois Galileu, por conta da Inquisição... Vi só um trocadilhozinho. Geocentrismo, você troca a letra de lugar, dá egocentrismo. Pois é, dá o egocentrismo. Então escuta só. Isso eu estava discutindo com a minha filha hoje, que está fazendo prova de filosofia. Aí ela falou assim, pai, o que é o teocentrismo? Aí você, porque eu faço arguição, né? Para ver se ela está pegando a ideia, e não porque existe tudo, é só texto chapado. Não, você tem que ir na essência. O que é o teocentrismo? A discussão de Deus como o centro. Agora, olha que extraordinário. Então, primeiro a gente busca entender Deus no centro de tudo, mas nós não vamos encontrar Deus no centro. Nós vamos encontrar Deus no todo. Então, primeiro você vai no geocentrismo, tudo girando em torno da Terra. Aí depois você é convidado para o heliocentrismo, ou seja, tudo gira em torno do Sol. Aí você vai começando a ampliar, ou seja, você sai de dentro de você para fazer luz lá fora. Você busca a luz aqui dentro, mas você vai ver que essa luz só vai estar aqui dentro quando você botar ela para... Não, botar é feio. Quando você expressar essa luz no contexto da vida. Botar é coisa de mineiro, né? Da roça, né? É galinha lá no meu galinheiro que bota ovo. Pegaram aí a reflexão, como é que o psiquismo opera? Isso é evolução, gente. O estudo do Apocalipse é estudo de evolução. Denise, você está querendo falar, Denise? Eu não ouvi sua voz hoje direito. O Daniel Rosa de Assis, ele colocou uma questão aqui pertinente. Jesus perguntou se der tempo, né? O que Emmanuel diz? Jesus é a porta e Kardec é a chave.
seria o caminho para entrarmos pelas verdades e isso nos fazer evoluir? O que você acha, Denise? Eu acho que sim. A gente está falando o tempo todo aqui de oportunidades. E o conhecimento, agora falou que Jesus trouxe essa bagagem toda de amor, de conhecimento, de sentimento. Veio Kardec, codificou, expressou isso para que possamos, durante muitos anos e séculos, também ter isso em mãos. Então, isso para mim é um instrumento valiosíssimo para a gente evoluir, sim. Então, um veio, abriu e buscou tudo no universo, o outro implementou. Então, vamos utilizar. Sabe o que eu escutei de minha filha ontem? Ela falou assim, ô pai, mas e essa história de Adão e Eva? Aí eu comecei, falei da raça adâmica, aí chegamos nos precursores, aí nos filósofos, aí ela foi construindo o pensamento. Aí por fim, aí falamos de Aurelius, Agostinho, o bem e o mal, e etc. E fomos caminhando, os precursores, como é que o processo da elaboração do pensamento, do antropoformismo, a questão da antropologia, a evolução e etc. Aí ela virou e falou assim, mas e o Espiritismo? Mas o Espiritismo não fala disso tudo. Eu falei assim, bingo. Bingo. Por quê? O Espiritismo, na realidade, é uma proposta doutrinária que faz uma análise de todo o pensamento da evolução. Então a doutrina espírita não é mais uma religião. A doutrina espírita, na visão de Allan Kardec, vai ser a alma das religiões. Ela não veio disputar espaço, ela veio trazer elementos para que todos possamos ter a chave. É o que o nosso benfeitor Emmanuel coloca no livro Opinião Espírita, na lição intitulada Jesus a porta, Kardec é a chave. Porque, aliás, foi o próprio Allan Kardec, no caráter da revelação espírita constante no livro A Gênese, quem disse que a doutrina espírita era a chave para a humanidade poder estudar as Escrituras. Aí Allan Kardec diz assim, estudem as Escrituras, porque hoje a doutrina espírita já nos dá tudo que a gente precisa para entender Gênese, para a gente entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Aí, para terminar, a minha filha perguntou assim, e depois do Espiritismo, qual que vai ser a religião? Eu falei assim, a da prática do bem. Porque na realidade é a prática do bem que é a essência da vitória do Espírito. O prêmio pela vitória é o da paz. Por isso, gente, nosso projeto é agora falar do versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Júlio, vamos começar com você agora. O trono. Nós vamos trazer isso para o terreno prático, porque o trono legítimo é o coração. O trono de Deus é o coração, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Aprendemos isso na doutrina espírita. Para quem quiser buscar na doutrina espírita, é a questão 536b do Livro dos Espíritos. Deus não exerce ação direta na matéria. Então, o trono da sua glória é o coração do homem. Mas esse trono, o coração é um piso, o coração é uma terra, o coração é um território, onde nós, no campo do sentimento, nós estabelecemos edificações e construções. Por isso que Jesus afirma que ele é a porta, quem entrar vai achar pastagem, vai achar serviço. Porque vamos nos lembrar das esferas espirituais. As esferas espirituais, elas são mantidas. As esferas espirituais, todas elas, desde o umbral até as mais elevadas, são mantidas pelos corações daqueles que ali estagiam. Então o trono
tem uma conotação palpável. Quando nós estudamos sobre o nosso lar, nós vamos lembrar que ele foi edificado por corações que ali edificaram uma cidade, uma colônia que oferece recursos para espíritos encarnados se regenerarem. É uma colônia de regeneração. Então, vamos imaginar então o escalonamento sublime a partir de nosso lar que existe das diversas esferas, diversas colônias, que configura o trono do Cristo palpável, para que todos possam aí encontrar terreno, encontrar pastagem. Quando o Júlio fala mantido por corações, só para esclarecer o público. Então as regiões espirituais, elas são sustentadas pela vontade, pela capacidade mental dos espíritos que as coordenam e por aqueles que as habitam. Então, assim, nosso lar não tem cimento, não tem argamassa, não tem tijolo, mas tem casa. Então a matéria é trabalhada pela capacidade de consubstanciação dessa matéria através da capacidade mental dos seus engenheiros. Constrói casa. Construiu casa. Agora não basta construir a casa pela capacidade mental. Eles sustentam essa casa. Entender? Então, qual que é a sua realidade? É a que você cria e a que você mantém. Você cria a doença, você cria o remédio. Você cria o trabalho, você se aprimora no trabalho. Entenderam? Você é que é o Cristo. Você é o Deus do seu universo. Entenderam? Então você é o responsável pela sua vida mental. Qual o universo que você vive? O universo que você idealiza. O caminho que você percorre é o caminho que você plasma, que você escolhe. Entender? Isso é importantíssimo, porque o trono representa... O trono é a posição máxima de um rei, de um reinado, de um castelo. É onde o rei se assenta para definir, para ajuizar, para decretar. E os súditos se reúnem em torno do trono para receber as ordens de um rei. Na terra, um rei pode ser rei porque ele é filho, ele é príncipe e o pai morreu. Então ele herda o trono. No mundo espiritual, ninguém herda trono. No mundo espiritual, você se edifica o seu trono. Você se torna rei por mérito, meritocracia, diferente da terra. Ficou claro? Aqui tem bajulação, você consegue. Você é filho, você tem dinheiro, você tem facilidades, aí você chega fácil. Tem muita gente que é presidente da empresa, presidente de empresa e nunca foi nem assessor. Já foi direto lá para cima. Já tem outros que são empresários que começaram com as tarefas mais simples. Sempre que eu falo isso, eu lembro sempre do Silvio Santos. O Silvio Santos é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Se você for pegar a trajetória dele, ele era um camelô. Olha o império que é o SBT, né? Quando estava no máximo, eu não sei como é que está isso hoje. Mas ele se tornou uma pessoa bem-sucedida por trabalho, por esforço, por capacidade e por chancela do alto. Porque não adianta o indivíduo ter capacidade se o alto não abrir porta. Se o alto não abrir porta, muitas vezes é porque o indivíduo se prepare para edificar um outro trono da humildade. Tem pessoas que não conseguem por não ter capacidade ou por não ter mérito
e operam no território da inveja, do despeito. Captou? Quer dizer, se ela não pode ou não tem capacidade, ela tem que trabalhar para se fazer capaz. E não parar a evolução dela para tirar pedra nos outros, ou se rebelar diante da vida. Então você pode buscar o trono do reino de Deus, virtudes, bondade, luz. Mas você pode também edificar um trono sobre as bases das trevas, do conluio, do conchave, né? Da dissimulação, da mentira, da trapaça. Porque aí vai imperar não o heliocentrismo, né? O egocentrismo. Então são aspectos que nós podemos escolher aqui ou selecionar para que a gente discuta o que é vitória, que é o tema nosso. Nós estamos caminhando para falar da vitória. E nas bases do Apocalipse, o que nos importa não é a vitória lá fora. É a vitória sobre si mesmo. Você sai para ajudar uma pessoa para que ela perceba que você é bonzinho? Tem gente que faz. Então, se em nome do bem, você... outro dia nós citamos aqui, né? O Raul Teixeira que usou essa expressão e a gente tem repetido ela aí. Tem muita gente caminhando na direção... Não, como é que é? Caminhando... O espírito vai para o céu, trilhando o caminho do inferno. Não, ele quer ir para o céu, mas ele trilha o caminho do inferno. Em nome do céu, você pode caminhar para o inferno. Ou seja, em nome de Deus eu estou aqui falando de bondade, justiça, mas por trás, falácia, é mentira. E isso se dá, é complexo falar, viu, gente? Mas nós temos que... O trabalho aqui com João Batista não é fácil, não. O senhor Allan Kardec, não é simples, não. É porque a gente tem que construir e, ao mesmo tempo, desconstruir. E para construir, você tem que desconstruir. Então, eu recebi um e-mail, porque nós falamos aqui na última quinta-feira que o verdadeiro profeta é o profeta do silêncio, é o profeta da humildade, é o profeta da despersonalização. Porque o profeta que está diferente disso, ele é falso profeta. É o falso profetismo. Então, quando você quer vender uma imagem que não é real, isto já desautoriza o trabalho. Então, o que nós estamos aqui focados nessa atividade à luz do Evangelho? Trabalhar de sorte a fazer luz, não para o outro, para nós mesmos. Ninguém sabe aqui a dor que visita cada um para estar aqui. Você não chega aqui, Cláudio, e conta. Você não chega aqui e divide. Que, por exemplo, você teve que abrir mão de alguma coisa para ter vindo. Tem casos que você tem até conflito para estar aqui. Conflito íntimo, conflito familiar. Pô, mas de novo, você não escuta isso? Eu escutei muito. Só, aí a cama, que dia que vai ser mudada para o centro? Não tem uma história assim? Outro dia um companheiro falou assim, puxa vida, mas como é que vocês dão conta? Vocês não têm vida pessoal, não? Eu falei assim, como não? Ah, mas eu não vejo vocês lá, cá, acolá. Eu falei assim, mas meu amigo, você ocupa o espaço que o seu coração escolhe. Você convive com pessoas que a vida define para você como prioridade. O Luiz foi muito feliz quando ele disse, que nós nos movimentamos, nós estamos nos capacitando nesse movimento para amanhã estar em todos os lugares. Por enquanto eu só posso estar em um. Dr. Bezerra
pode estar em muito lugar ao mesmo tempo, não pode? Mas eu ainda estou... Nós temos que aprender com ele, mas um dia nós vamos estar. É vaidade que eu estou dizendo? Não. Você está aqui e tem determinado... Quer ver um treinamento? Coisa simples. Você está aqui fazendo uma tarefa. Aí de repente o seu pensamento vai lá num outro ambiente. Aí você identifica, decodifica, aí você vira para o outro e fala assim, olha, nós estamos fazendo isso aqui, mas em tal lugar, pega o telefone, liga lá, vê como é que está. Aí ela vai, pega o telefone, liga, aí lá está tendo um problema. Aí ela vai aqui, sai, vai lá resolver o problema. Aí depois ela volta e fala assim, pô, mas você é bruxo, hein? Como é que você captou o negócio e eu fui lá e resolvi? Sim, gente, não tem nada de espetacular nisso. Basta você prestar atenção nos pensamentos que te visitam. Não falou da porta? Tem pensamentos bons, tem pensamentos ruins, tem pensamento de trabalho e tem pensamentos de ociosidade. Verifica o que está chegando e começa a se capacitar. Daqui a pouco você está administrando muita coisa ao mesmo tempo. Multifunções. Vamos lá? Continua? Luiz, você quer trazer aí para nós a questão do trono, o vencer, o assentar com o Pai? Fala para nós, o que a gente poderia discutir sobre o Cristo assentado com o Pai nesse trono? Bom, eu percebi nesse... Eu não sei se está adequado à minha percepção, mas aqui fala o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu percebi aqui um fluxo, uma dinâmica em que você não assenta no próprio trono. Você vai usufruir de uma construção do outro. E a sua construção será utilizada por alguém que vem atrás. Então, eu tenho que estar atento no trono que eu vou ocupar, que aqui no caso, para nós, estamos tentando sentar no trono de Jesus, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que estar preocupado com a construção do trono que eu estou fazendo, que eu estou deixando para aqueles que estão vindo atrás de mim, né? Porque a evolução, ela é dinâmica, vai ter sempre alguém acima e sempre alguém abaixo, né? Então eu percebi nessa dinâmica aqui que é um processo dinâmico, né? O trono maior, ou o piso para todos nós é Deus, né? E a partir desse piso cada um vai elevar o seu trono, né? Antes disso, não, tá. Pode falar. Você usou a palavra dinâmica. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 4, a parábola da ceifa e dos ceifeiros. Olha aqui como que ela ajusta no que você colocou. Jesus conta essa parábola dizendo assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ciclos, né? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Capítulo 4 de João. Então, você falou, uns edificam um trono, outros vão lá e sentam. Vai estar colhendo, vai estar se regozijando com o que alguém trabalhou, com o que alguém edificou. Vamos ser práticos. Nós, em doutrina espírita, nós podemos dizer que nós
somos muito mais aqueles que estamos nos felicitando com o que nós recebemos do que nós oferecemos. Quer um exemplo? Vocês estão aqui numa casa espírita que está prontinha para funcionar. Quem que foi que comprou o lote? Quem que construiu a casa? Quem que abriu a porta? Você chegou e encontrou tudo pronto. Então, só que o que acontece? A gente não entra percebendo isso. A gente entra e daqui a pouco a gente se acha dono do trono. Inclusive julgando que nós é que vamos escolher quais serão os outros que vão entrar. Tomamos posse. E Jesus fala o tempo todo para nós sobre a importância de desvincular, abrir mão. Porque nada disso aqui nós somos dono. Vamos agora para a prática. Você reencarnou. Chegou lá, o bercinho já estava pronto. Não estava pronto? Era o seu trono. Seu trono. O seu pai, a sua mãe, sei lá, colocaram o bercinho lá para você. Amanhã você vai colocar outro bercinho, outros vão chegar. É a dinâmica na qual o Luiz se referiu de uma forma muito interessante. Pode continuar, Luiz. Eu te tomei a palavra. Muita coisa. É só para falar que, que quando eu assento, o perigo é que quando eu assento no meu próprio trono, aí eu cristalizo. Eu interrompo essa dinâmica. Isso eu não posso fazer, né? A gente percebe o seguinte, o versículo anterior fala assim, eis que estou à porta e bato, né? Gênesis fala assim, quando completam as obras, era a tarde e a manhã do primeiro dia. Era a tarde e a manhã do segundo dia. Ou seja, sempre que eu chegar, algo já terá pronto, terá sido feito para mim, por alguém. Eu nunca, nenhum de nós faremos algo do zero. Haverá sempre um início, porque esse início foi Deus, né? E a gente vê sempre esse movimento. Jesus está à porta e bate. Ele fez o primeiro movimento. O segundo vai depender de mim, né? Muito bem. Júlio. Um aspecto importante a lembrar é que o trono é o centro do interesse. O centro do interesse é o trono, em torno do que gravitamos. Então nós gravitamos em torno do centro do interesse e arrastamos os elementos da nossa órbita. E Emmanuel tem um texto que ele fala disso, para que nos elevemos com todos os elementos que se encontram na nossa órbita, não reconhecendo outro recurso a não ser da oração, que pede paz, que pede humildade. Então nós temos que orbitar o centro divino, orbitar o centro divino. Mas como o Carlos Alberto lembrou bem aqui, Deus não está no centro, Ele está no todo. Então nós temos que, na verdade, nós temos que orbitar o interesse, o bem comum. O nosso interesse particular tem que estar pulverizado no bem comum, que a tônica em que os espíritos insistem conosco é a do bem comum, sempre. Tanto Emmanuel quanto os próprios espíritos da codificação. Nós não vamos aqui listar as questões aqui, eles nos falam do bem comum, mas são várias questões no livro dos espíritos. Nós tivemos a oportunidade de destrinchar isso no estudo lá. E os espíritos apontam que o bem é a meta, o bem é o interesse supremo, porque no interesse supremo do bem comum, nós vamos encontrar o nosso próprio atendimento dos nossos próprios interesses. Afinal, do livro dos Espíritos, o Paulo fala, né? Gravitar em torno do bem. Isso. Essa é a função, essa é o objetivo da evolução. Para isso são necessárias 3 coisas, né? Você lembra lá? Justiça, amor... A ciência... é a ciência, a bondade. O amor e a verdade, algo parecido. Então, são aspectos importantes. Então, o trono é o centro do nosso interesse. O que está o que é o foco do nosso interesse na vida é o trono, onde estamos assentados. Sem dúvida. A Denise está querendo trazer uma participação. Denise, por favor. É um comentário da nossa querida irmã Marta Castro,
E ela complementou o que vocês disseram. Ela disse assim: aí você trabalha para melhorar o que encontrou e passa o bastão. Ou seja, é a perpetuação, igual o Luiz falou. Você sentou no trono, você é o poder de decisão, tem uma série de questões envolvidas ali. Você aprendeu, deu lugar a outro, perpetua. Então eu achei interessante a gente comentar isso, porque o Júlio também falou a questão da perpetuação do bem, essa continuação no bem é esse passar o bastão. Eu tive o trono, o poder, ou seja, o poder da minha decisão, o poder da minha transformação, cresci, melhorei, dei mais um passo, outro irá assentar. Então eu fiquei imaginando essa questão da perpetuação no bem, como eu estou repetindo, é esse passar o bastão que a nossa querida irmã Marta disse. É a gente ter essa consciência, a gente está aprendendo, a gente está melhorando, vai dar lugar a outro que também irá desenvolver esse processo. Então eu penso que só assim é que teremos uma vida e uma sociedade mais justa quando a gente aprender a fazer isso. Muito bem. Foi o que Jesus propôs quando ele forma o colégio apostólico, né? Vade de 2, a missão dos 10 do capítulo 12 do Evangelho de... capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a missão dos 12. Ele manda que eles vão de 2 a 2. Qual que é a ideia de ir de 2 a 2? Exatamente para trabalhar a dinâmica da multiplicação. Então, o trabalho cristão, ele visa multiplicar o bem. E ele só vai multiplicar o bem a partir de oportunidades que ele concede para todos. Então o indivíduo está sentado no trono, muito bem exposto aqui, que é o centro do interesse. O trono, a sustentação dele é o sentimento. Então você pode ter um rei justo, você pode ter um rei injusto. O rei justo é aquele que está pensando no povo. Observem no nosso estado social. Os líderes, como que eles operam? A grande maioria opera em nome de si mesmo. Vocês já observaram isso? Você não se discute sequência de trabalho. O nosso atual presidente entrou por circunstância, vai sair ano que vem e está fazendo coisas com uma rapidez como se ele tivesse que resolver tudo em pouco tempo. Por que essa pressa? Eu estou avaliando, não com julgamento se ele está certo ou se ele está errado. Eu estou colocando sob o ponto de vista de uma reflexão. Porque tudo que não se... Quando se pensa num todo, se pensa em discussão do que o todo quer. Então, no Estado democrático de direito, as grandes decisões elas precisam da participação do povo. Ah, não, mas o povo que elegeu os seus representantes. Mas na prática não é isso que funciona, porque os representantes deslocam do pensamento do povo quando eles sentam no trono. Então isso é o estado atual primário que nós vivemos, de uma democracia ainda infantil, embora esteja caminhando para a adolescência. A democracia no Brasil está caminhando para a adolescência. Por isso é que tanta confusão, porque o adolescente ainda não entendeu qual é o objetivo da encarnação dele. Ele está confuso. Ele está vivendo o que ele traz do passado, com o ambiente que ele encontra e com a elaboração do que ele quer fazer. Desculpem eu ter entrado nesse terreno, mas só para a gente exemplificar e não ficar desesperado com tanta confusão. Porque essas confusões, elas representam símbolos que vão nortear as gerações futuras. Então agora não tem expectativa com planos perfeitos, porque perfeito é só o Pai. E nosso momento aqui agora é de descobrir que tem um reino, que tem trono, que tem hierarquia, porque se está tudo bagunçado é porque não percebe-se que existe um plano que precisa de ser compreendido para ser colocado em prática. E não a gente julgar que nós somos detentores da verdade absoluta e que nós vamos mudar o mundo. Mas o que você colocou é extraordinário. Trabalhar a consciência coletiva,
a partir da consciência individual, de que nós vivemos em comunidade, em sociedade, uma sociedade que deve ser iluminada pelo Evangelho, que nos irmana, porque uma sociedade iluminada pelo Evangelho, ela nos coloca cada um na sua posição, mas com as suas especificidades, mas todos de uma maneira igualitária, com direitos de manifestação, com oportunidades de aprendizado. Então precisamos ser tolerantes, respeitosos. Tudo isso nos projeta para a fraternidade. Agora, uma sociedade que não é alimentada pelo Evangelho, no dizer de Jesus, numa fala que está no livro Boa Nova, na lição intitulada Jesus e Nicodemos, nós vamos estar conversando sobre a luz da justiça mosaica, do olho por olho, do dente por dente. Com Jesus não é olho por olho, dente por dente. Com Jesus é caridade. O que é a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência, benevolência, perdão. Cláudio, você levantou o dedo? Vamos lá. Então, rapidamente, você foi muito feliz aí no exemplo que você colocou, porque você falou, existe o amparo jurídico por tudo isso que você falou, né? Qual que é o objetivo da administração pública? O bem comum, né? Que a gente não consegue alcançar. E qual é um dos princípios que deveriam reger? O princípio da continuidade, o princípio de você continuar a construir a partir daquilo que você encontrou, né? E é o único princípio que, no atual estágio que nós estamos, não consegue vingar, não consegue pegar. E uma fala também, não sei se é de Gandhi, não sei, o Júlio, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? É muito interessante essa. Então parte daí, né? Eu vou ajudar a construir a partir de mim, né? E não da posição da crítica e da incompreensão. Gente, nós estamos quase caminhando para o fim. O Júlio nos trouxe uma lição. Eu gostaria de trazer como a base para a gente concluir todo esse projeto, que hoje foi um pouco mais corrido, vocês perceberam. 2 versículos na reunião aqui é um desafio, né, Júlio? Mas nós precisamos de caminhar, né? Mas eu sei que a gente vai ser desautorizado. Ela não vai funcionar. Não é fazer falso profetismo, não, porque na prática o evangelho não dá para correr. Mas a gente tem que ter um foco. O nosso Júlio trouxe a lição do nosso benfeitor, agradecemos a ele e a toda a equipe espiritual de Kardec e dos benfeitores da casa, desse projeto do bem, do Apocalipse, sobre a égide do Cristo nesses momentos de transição. A lição 27, Pão Nosso, esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo, Romanos 16, 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação dos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço, que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Vamos lá. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define, com bastante clareza,
o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sobre os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza da sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Então, o mal, para ser eliminado, ele precisa estar debaixo dos pés. E os pés representam a parte do nosso corpo que vai ser utilizada para que a gente caminhe. Então, é na caminhada da vida que nós vamos pisando em cima do Satanás, que não está lá fora. O Satanás são os nossos vícios. O Satanás é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Essa batalha entre o bem e o mal é íntima. E esse processo é um processo que é lento. Nós conseguimos andar a cada passo 45 centímetros, em média. 666 milímetros. O número 6 é o número da besta, que simboliza Satanás. Não estudamos isso aqui, esse aspecto do número 6 na última semana? Então, esse trabalho, ele precisa de ser realizado com esforço, com lágrimas, com dores. Não que a gente vai querer procurar, mas tem hora que a dor tem que visitar. Se ela não te visitar, você não para pensar. Aliás, tem uns que acham que a gente até pensa demais, né? A dor visita é para testemunhar, para conferir, para verificar se você está firme. Porque se for só na maciota, meu amigo, é fácil. Vamos pensar nisso. É fácil. O final desse trabalho, dessa carta Laodiceia, vem dizer para nós que é necessário que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito do Cristo, que está irradiando a luz, mas que nós precisamos aprender a ouvi-la, aguçando cada vez mais a nossa capacidade de compreender, de refletir e de implementar as mudanças. Nesse momento em que passamos na sociedade, observemos como que os grandes movimentos tendem a dizer para todos nós sermos mais fraternos. Se não estivermos na onda da fraternidade, aí costumamos ser consumidos pela onda da destruição. Não é verdade? Aí, ao invés de pisar no Satanás, nós seremos pisados. E é muito triste. O que aconteceu ali, essa semana aqui no Brasil? Nós tivemos lá o naufrágio no Pará, 48 horas depois em Salvador. 2 naufrágios. 48 horas depois. 480 anos é o símbolo para a gente refletir. Nós citamos a noite de São Bartolomeu, 1572 em França, depois citamos o fatídico 1789 com a Revolução Francesa, depois nós trouxemos para os tempos atuais, falamos do dia 24 de agosto, um ouvinte nos mandou um e-mail, também nos chamando a atenção, porque foi em 24 de agosto que houve o suicídio de Getúlio Vargas,
Então, o 24 aqui eu inverto da multiplico, né? Vai dar os 48. São números que nós não somos místicos, não somos numerólogos, mas nós estamos estudando as equações do caminho. Nós estamos estudando a equação que envolve a nossa evolução e as profecias do que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer nesse próximo milênio, que é o milênio do arrebatamento da igreja. É o milênio do juízo final, não é? É o milênio que vai caracterizar a grande seleção, ceifa e ceifeiros. Que possamos sair daqui conscientes que muitos semearam para que a gente pudesse colher, mas nós precisamos também aprender a semear para que nós mesmo possamos, junto com corações que amamos, colher o bem, para que o bem nos conforte, nos apazigue, nos apacente, né? Para que o bem nos cure, para que o bem nos aproxime cada vez mais do Cristo. Se vocês estiverem de acordo, nós encerramos a sétima carta à Laodiceia. E na próxima semana nós iniciamos o capítulo 4, que vai trazer para nós muitos desafios em torno do Apocalipse. Eu agradeço então a presença de todos, agradeço a toda a equipe que trabalhou aí, se esmerou para que a transmissão pudesse acontecer. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos os nossos amigos do chat, a transmissão que atingiu os seus objetivos. Agradeço ao Júlio, a Denise, e nós vamos encerrar. Eu gostaria de pedir então ao Luiz que faça a oração que vai definir a interrupção do nosso trabalho. Tenham todos um ótimo final de semana, com família, preparando socialmente, emocionalmente, espiritualmente, para a semana que vem aí, cheia de oportunidade para todos. Muito obrigado, um bom sábado para todos. Nós vamos, ao encerrarmos o nosso estudo da manhã, esse aí pode. Nós vamos não, vai lá no amarelo. Agradecer profundamente a Deus por essa oportunidade dessa manhã de estudo, de paz, de recolhimento, onde buscamos mais uma vez o entendimento das palavras que Jesus nos trouxe. Aquela palavra que vai penetrar a alma de cada um, clareando as nossas sombras, mas ao mesmo tempo clareando o caminho a ser trilhado. Pedimos mais uma vez que as preces, que as bênçãos aqui recebidas possam agasalhar a todos nós, aqueles que nos assistem, aqueles que não puderem estar presentes, a toda a humanidade. Nós pedimos humildemente que Deus possa agasalhar e aquecer o coração de cada um, para que não sejamos frios diante da necessidade do irmão que está ao nosso lado. Que todos possam ter uma semana de paz, de alegria e harmonia, e que consigamos manter Jesus sempre como centro dos nossos interesses. Que assim seja.